Olá pessoal, dá continuidade, né? Às nossas atividades e às nossas aulas. Bom, pronome, né? Continuando com o nosso assunto pronome, que é de suma importância. Emprego do pronome que, tá? Pronome que, né? Não somente ele é pronome, como também uma conjunção ou outras características que a gente possa direcioná-lo, certo? Esse que é de uma relevância e importância muito grande dentro da construção da nossa língua portuguesa. Então, para isso, precisamos estar atento a de que modo ele se apresenta para a gente detectar, certo? Morfologicamente sobre a sua classe gramatical. Vou apresentar as mais importantes, certo? Que é direcionar sobre quando é que ele é um pronome relativo, uma conjunção integrante, interrogativo. Normalmente, nos concursos públicos, se cobra mais as características destas três classes gramaticais a qual ele é integrado, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Quando é que esse que vai ser um pronome interrogativo? Quando ele indicar uma pergunta, né? Às vezes parece até simples. Que oração? Esse que aqui está denotando uma pergunta interrogativa, né? Indireta. Por quê? Porque tem o sinal de interrogação. Existem as interrogativas indiretas, que é quando não tem o sinal de interrogação explícito na frase, mas a contextualização do texto baseia-se em uma pergunta propriamente dita. Tá bom? Ok? Tranquilo até aí? Preste atenção nas próximas conjunturas. Quando é que ele é uma conjunção integrante? Quando ele for uma conjunção integrante, não se assuste com as palavras mediantes aqui. Ele será pertencente, estará interligado a uma oração subordinada substantiva, seja ela subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, apositiva, certo? Predicativa, seja ela esta caracterização. Deixa eu um pouquinho, por favor, para eu botar aqui. Seja ela voltado a esta caracterização, certo? Então, quando é que ele vai ser uma conjunção integrante? Quando denotar essa característica de oração subordinada, que é o adereço que é coligado de uma oração principal para dar característica a uma oração subordinada. Ou seja, é aquela oração que precisa de outra para poder existir, tá? Licencinha aqui só para poder voltar ao slide, pessoal, rapidão. Aguardem aí, por favor. Tá? Só para a gente voltar. Bom, voltou aqui, vamos continuar, tá bom? Pequeno erro técnico. Prosseguindo. Então vamos lá, pessoal, não se assuste. Mas existe um bizu, tá? Bem simples, que eu vou denotar para vocês agora, para caracterizar este que como uma conjunção subordinativa. Presta atenção. Não saberia dizer que ela seria flamenguista. Professor, por que uma oração subordinada? Porque esta oração aqui está subordinada a esta oração principal. Pelas duas conjunturas. Por que esta aqui é uma oração? Porque contém verbos. Por que esta outra aqui é uma oração? Porque contém verbo. Joia? Tranquilo até aí? Qual é o bizu, professor? Quando você tiver o que? Pare nele. Parou nele. Você substitua pelo pronome isto ou isso. E veja se dá certo. Não saberia dizer isso. Ficou legal? Professor, ficou. Pronto. Quando você puder substituir toda a oração que está subsequente do que, certo? Este que aqui vai pertencer à classe gramatical de uma conjunção integrante, porque ela está aqui para interligar, integrar
o elemento da oração anterior, que é chamada de oração principal, adjunto à oração subordinada. Professor, e por que é uma oração subordinada? Por quê, professor? Pelo seguinte fato, não saberia dizer. Você chega para alguém e diz isso, não saberia dizer. A pessoa vai lhe perguntar, dizer o que, meu querido? Aí você tem que completar, dizer que ela seria flamenguista. Certo? Então o bizu, a dica é pare no que, certo? E caracterize e substitua todo o contexto frasal da oração por isso ou por isto. Se der correto, ela é uma conjunção integrante. Eu coloquei um exemplo aqui só para vocês denotarem porque ele não seria um pronome interrogativo. Faz bem eu perguntar isso aqui, que ela seria flamenguista. Tem sentido? Não tem sentido. Então, este que aqui não pode ser um pronome interrogativo. Ele é uma conjunção integrante. Tudo bem? Tranquilo até aí? Ok? Certo? Beleza? Pronto. Vamos lá, tá? Vamos para a característica do pronome relativo agora. Pronome relativo. Volta aí, por favor. Pronome relativo. Professor, quando ele é um pronome relativo? Quando ele estiver retomando o seu termo antecedente. O seu termo antecedente. Como assim, professor? Presta atenção, ó. A mulher que. Esse que aqui, ele não está substituindo a mulher para que ele não fique numa conjuntura sem eu precisar repetir? Realmente. A mulher que. A mulher que. A mulher isso tem sentido? Não. Primeiro que eu não posso caracterizar como uma conjunção integrante porque antes não tem verbos. Então eu não tenho uma oração principal aqui. Bom? E na segunda conjuntura, este que está retomando mulher. A mulher que veio aqui era deslumbrante. Esse que está retomando. Note, pessoal, que aqui, ó, não saberia dizer que ela. Note que esse que está substituindo o verbo dizer. Não, professor, não está substituindo o verbo dizer. Agora aqui sim. Este que está substituindo o substantivo mulher. Por isso é um pronome relativo, porque está relatando algo que está anteposto a ele. Ok, pessoal? Tranquilo? Beleza. Pronome relativo onde? Pessoal, ó, ele é invariável. Outra observação. Onde só pode substituir lugar. Tá? Lugar. Pelo amor de Deus. Não vai colocar esse onde. Não saiam colocando esse onde em tudo que é lugar aí, que como às vezes a gente vê. Tá bom? Ele só pode substituir lugar. Outra conjuntura. Tá? A cidade onde eu moro. Note que ele está retomando cidade, está fazendo referência a lugar. Professor, quando é que eu sei que eu utilizo aonde? Bem simples, tá? É quando alguém exigir a preposição a. Neste caso aqui, o verbo. Quem vai a algum lugar do verbo ir. Então, ela exige a preposição a. Desta forma, você tem a união da preposição adjunto ao pronome onde. Beleza, pessoal? Tranquilo? Passa aí, por favor. Bom, ó, prosseguindo, tá? A caracterização de este e esse. Ó, caracterização de este e esse. Ideia nova que será ainda dita. Você utiliza este. Como assim, professor? Ou seja, algo que ainda irá ser dito, você utiliza este. Algo que já foi dito, você utiliza esse. Este documento. Este está fazendo referência a quem? A documento. O documento ele está proposto ao pronome. Desta forma, você utiliza este. Esse. O documento está na mesa. Esse será enviado amanhã. Esse está fazendo referência a quem? A documento. Eu já disse documento. Então, eu utilizo esse. Ok, pessoal? Tranquilos? Prontos. Agora presta atenção nessa caracterização do li aqui. Li, ele só pode ser utilizado com verbos transitivos indiretos ou verbos transitivos diretos e indiretos, tá? Professor, por quê?
Porque a contextualização dele é uma contextualização preposicional, ou seja, ele vem advindo a substituição de um termo preposicionado, certo? Verbos transitivos indiretos ou verbos transitivos diretos e indiretos. Professor, um exemplo de verbo transitivo indireto. Verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa, tá? Então, nesta conjuntura, você pode colocar o li aderindo-lhe ao verbo gostar. Professor, um verbo transitivo direto e indireto. O verbo dar. Quem dar, dá alguma coisa a alguém. Você tem dois complementos. No primeiro complemento, ele é direto. E no segundo complemento, ele é indireto. Tudo bem, pessoal? Ok? Tranquilo? Eu coloquei alguns exemplos, né? Agradecemos-lhes a ajuda sincera. Quem agradece, agradece alguma coisa a alguém. Tá bom? Então, presta atenção. O li só funciona como complemento preposicionado. Ou seja, quando tiver preposição, tá? Com verbos transitivos diretos, você não utiliza o li. Por exemplo, professor, o verbo amar. Às vezes alguém diz, olha, eu lhe amo. Tá errado. Por quê? Porque o lhe, ele vem acompanhado de verbos transitivos indiretos. Quem ama, ama alguém. Ou seja, o verbo amar não exige complemento indireto. Ok? Pessoal, outra conjuntura aqui são os pronomes oblíquos átomos. Essas contextualizações que eu estou explicando serão de suma importância para o nosso contexto futuro, que vai ser a colocação pronominal. Muito bem interessante, tá bom? Ó, presta atenção. Quando eu tiver R, S e Z, eu devo substituir por lo, lá, los, las. Tá bom? Ok, até aí? Eu posso substituir, quando eu terminar o meu verbo em R, S ou Z, por lo, lá, los, las. Professor, como assim? Presta atenção. Ele quis comprar uma casa. Professor, então o senhor está dizendo que se eu colocar assim, ó, ele quila comprar uma casa, está certo? Perfeitamente correto. Perfeitamente correto. O verbo quis, ele terminou em S. Ele quis o quê? Comprar uma casa. Ele quis lá comprar a casa. Tá bom? Ok? Olha o exemplo aqui. Ó. Ele quis o telefone. Ele quilo. Professor, foneticamente falando, eufonicamente falando, isso é uma conjuntura que eu vou dizer, viu? Tá errado, tá não? Tá não. Segundo a gramática normativa, está perfeitamente correta. Perfeitamente correta. Perfeitamente correta. Ok, pessoal? Quando você tiver os verbos terminados em R, S ou Z, você pode substituir, você deve substituir por lo, lá, los, las. Professor, como assim fazer a substituição? Bem simples, só é você substituir o termo procedente por esses pronomes fazendo referência a ele. Pessoal, vamos parar por aqui, tá? Continuaremos no próximo videozinho.